aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Cristiano aqui falando. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like e comentar. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais conteúdo sobre linguagem C para vocês. Neste vídeo iremos falar sobre herança. Herança é um dos pilares do paradigma de orientação a objetos. Com a herança podemos obter diversos benefícios, como a reutilização de código e o polimorfismo. Na reutilização de código utilizando herança é estabelecido o relacionamento de pai e filho, ou parent-child, mãe e filha, entre outros nomes que podemos dar para expressar esse relacionamento. Com esse relacionamento, é possível criar classes com comportamentos base, neste caso a classe mãe, e herdar as suas características com a classe filha. Se a filha tiver outros comportamentos, aí dizemos que é uma classe especializada, pois tem as características da classe base, mais as características da sua própria classe. Ainda nesse contexto, é possível sobrescrever os comportamentos da classe mãe, reaproveitando o método e mudando o conteúdo. A herança habilita o polimorfismo, que permite que várias classes especializadas, neste caso me refiro às classes filhas de uma mesma mãe, sendo essa classe base, sejam tratadas em um ponto que é comum a todas. Por exemplo, um carro. Um carro pode ser a classe mãe, que tem cor, rodas, portas e nome. Agora temos um Corvette, Ferrari e Lamborghini. Todos estes carros são de versões diferentes, porém todos são carros. Então podemos tratá-los em seu ponto em comum, que seria a classe carro. Com um exemplo, vamos ver como isso se dá. Em Java, essas coisas são bem fáceis de se implementar. Agora vamos ver como se faz isso em C. Vamos iniciar com uma classe com o nome de funcionário, exemplo clássico. A classe funcionário vai ter dois atributos, o nome e o salário. Lembrando que aqui vou usar a abordagem orientada a erros. Se não viu o primeiro vídeo sobre classes, dá uma olhadinha. Aqui vamos ter três funções, uma para a criação do funcionário, uma para obter o nome e a outra para obter o salário. Essas três funções vão ser o nosso comportamento base, e para todas as classes que irão herdar a classe funcionário. E com isso determinamos o ponto em comum que haverá entre todas as classes filhas. Agora copiamos as funções e vamos iniciar as suas implementações. A velha preparação básica para o código template para replicar em todas as nossas funções. Colando aqui, tudo devidamente preparado para as implementações. Em Create, testamos o objeto e o nome. Limpamos a estrutura e fazemos as atribuições. Para o atributo name, usamos a cópia. E para o atributo salário, fazemos uma simples atribuição. Pronto, temos um objeto criado. No getNome, obtemos o ponteiro do nome do funcionário. E no getSalary, obtemos o valor de seu salário. Assim finalizamos a nossa classe mãe, ou pai, ou base, o que achar melhor. Agora vamos criar uma outra com o nome de desenvolvedor. Na definição da estrutura, para que a herança funcione, o primeiro atributo precisa ser a estrutura, na qual se quer aplicar a herança. E teremos um campo adicional, que é o bônus. E novamente teremos três funções para a criação do desenvolvedor, que irão ser as mesmas: create, getName, getSalary. Ao fim do vídeo, vamos implementar a getBonus. Vamos copiar as funções e levá-lo para o fonte. Implementando o desenvolvedor, aplicamos o código template em todas as funções para agilizar o nosso processo de implementação, o que é bem chato na verdade. Novamente o boilerplate code, agora replicando para as outras funções. No create, invocamos o create da classe mãe. E note que não passei o empregado para a função, e sim o desenvolvedor, nesse caso com o nome de object. Prosseguindo, no getName fazemos a mesma coisa, só que obteremos o nome. Aqui só fizemos o repasse. E no salário a mesma coisa também. Aqui eu faço a remoção de algumas verificações, porque essas verificações já estão na classe mãe. Faremos a criação do CMakeLists, vamos compilar o teste e verificar se realmente está funcionando. Ainda está faltando alguns arquivos, vamos aproveitar e implementar o main. Para testar, vamos criar uma instância de desenvolvedor e duas variáveis para obtermos o valor, do nome e do salário. Vamos criar o desenvolvedor com o nome de Cristiano e um salário de 1.320 e 100 shekels de bônus. Após criado, obtemos o nome e em seguida o salário, através das funções, através do getName e do getSalary. Formatamos a mensagem para o print. E para obter o bônus precisamos de uma variável, acabei esquecendo. E assim obtemos o bônus com o getBonus. E escrevemos na tela os seus valores. Acabei esquecendo de criar o getBonus. Vamos implementá-lo rapidamente. Aqui já é o ponto de especialização da classe. Esta função atua sobre o próprio desenvolvedor. Aqui é basicamente copiar a função getSalary e transformar ela num getBonus, já que as duas são double. Vamos compilar e obter alguns erros, o clássico erro do ponto e vírgula, e ainda faltou os argumentos. No término da compilação, podemos ver que o compilador reclama que esse não é o tipo esperado. Vamos ignorá-lo e rodar. E temos o output, porém com um bônus zerado.
Aí fico aqui um tempo tentando procurar o problema. Durante a gravação acontecem algumas coisas engraçadas. Faz parte da vida real de um desenvolvedor, faz parte. O problema aqui é que eu especifiquei o %d para imprimir, mas é um double. Corrigindo, e aí está a herança funcionando. Mas aqui podemos notar alguns pontos. Diferente de uma linguagem orientada a objetos como Java, por exemplo, nós não possuímos instância para poder chamar as funções da classe base diretamente. Para isso, utilizamos o artifício de usar um pseudo namespace, sempre adicionando prefixo nas funções com o nome do tipo de objeto que ela manipula. E dentro de seu escopo, realizamos a chamada da classe base. Poderíamos ter chamado a função funcionário diretamente, mas nesse ponto é possível causar confusões semânticas entre as chamadas. Então, para evitar esse problema, utilizamos o encapsulamento, que fica restrito ao contexto do desenvolvedor. Assim podemos chamar as funções de forma transparente. Normalmente eu não uso herança entre objetos, porque pode causar muita confusão e é desnecessário. Da forma que implementamos, já dá indícios de outra forma de implementação, que é mais simples e mais fácil, que é a composição. Não exemplifiquei o polimorfismo, que pode ser obtido através de herança, mas veremos o polimorfismo através de interfaces, que é uma espécie de herança, porém a interface somente contém funções. A herança em C se dá devido à memória. A posição da struct em memória é o mesmo que o seu primeiro atributo. Através desse conhecimento, podemos fazer o polimorfismo por memória, que normalmente acontece em outras linguagens, mas aqui aprendemos a fazer de forma manual. E se ficou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando de não se esquecer de se inscrever, de dar o like e comentar. É isso aí, pessoal. Fui!